Um piloto esbofeteia uma jovem negra na primeira classe, sem suspeitar que ela é a bilionária investidora silenciosa da companhia aérea. O gesto impensado desencadeará consequências que ninguém a bordo poderia imaginar, especialmente para o arrogante comandante que acreditava estar acima de qualquer passageiro. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O voo 715 da Aura Airlines decolou de Nova York em direção a Londres sob um céu noturno estrelado. A cabine de primeira classe, iluminada por luzes suaves, emanava aquela atmosfera característica de exclusividade que separa os mundos. De um lado, o conforto absoluto. Do outro, a realidade comum da maioria dos passageiros. Entre taças de champanhe e sorrisos ensaiados da tripulação, sentada discretamente na poltrona 1A, Ana Costa observava tudo com olhos atentos. A jovem negra, de aparência modesta comparada aos executivos ao redor, usava roupas simples mas elegantes. Enquanto os demais passageiros exibiam relógios caros e conversavam alto sobre fusões corporativas, Ana permanecia em silêncio, folheando uma revista de negócios com interesse genuíno. Nada em sua postura indicava que ela era, na verdade, a dona silenciosa da própria companhia aérea. O clima de falsa tranquilidade foi interrompido quando o comandante Pedro Martins surgiu no corredor. O veterano da aviação, conhecido por sua rigidez e pelo uniforme impecável, caminhava com a postura de quem raramente era questionado. Seus olhos se fixaram em Ana com uma mistura de desconfiança e desdém. "Seus documentos, por favor", exigiu Pedro, ignorando o protocolo que delegava essa função às comissárias. Sua voz carregava um tom que deixava clara a suposição. Ela não pertencia àquele espaço. Ana apresentou seu passaporte e cartão de embarque sem hesitar. "Algum problema, comandante?" O que começou como uma verificação transformou-se rapidamente em confronto, quando Pedro insinuou que poderia haver irregularidades no embarque dela. Ana, mantendo a compostura, questionou a abordagem seletiva. Foi o suficiente para que o rosto do comandante se contorcesse em fúria. "Você não sabe com quem está falando", vociferou ele, incapaz de controlar a própria arrogância. O que aconteceu em seguida paralisou a cabine inteira. Com um movimento brusco, Pedro Martins desferiu um tapa no rosto de Ana. E o som seco ecoou pelo ambiente silencioso, como uma explosão contida. Taças tremeram, conversas cessaram, respirações foram suspensas. Ana não recuou. Seu rosto, virado pelo impacto, voltou-se lentamente para encarar o agressor, uma calma calculada em seus olhos que contrastava com o choque coletivo ao redor. Ela não disse uma palavra, mas seu olhar comunicava algo que fez o comandante dar um passo para trás, subitamente inseguro. O tempo pareceu congelar naquele instante. Executivos, comissários e passageiros assistiam à cena em estado de choque absoluto, incapazes de processar a violência que acabara de romper a bolha de civilidade da primeira classe. O silêncio que se seguiu ao tapa foi quebrado pelo movimento brusco de Lúcia Oliveira, que avançou pelo corredor estreito da primeira classe. A comissária, com anos de experiência em situações difíceis, jamais havia presenciado algo tão chocante. Seu rosto, normalmente sereno, estava pálido de indignação. "Comandante Pedro, isso é inaceitável", Lucy exclamou, posicionando-se instintivamente entre Ana Costa e o agressor. Pedro Martins, o uniforme impecável contrastando com seu comportamento, lançou um olhar fulminante à funcionária. "Afaste-se, Oliveira. Isso não é da sua conta. Estou exercendo minha autoridade como comandante desta aeronave." A comissária hesitou, dividida entre o medo de perder o emprego e a necessidade de defender a passageira. Quando tentou argumentar novamente, o veterano da aviação ergueu o dedo em sinal de advertência, silenciando-a com a mesma autoridade que usava para comandar a tripulação durante turbulências. Ana permanecia sentada, imóvel, seu olhar fixo no comandante. Não demonstrava medo ou súplica, apenas uma frieza calculada que desconcertava. Ela não chorou, não gritou, não implorou. A jovem negra simplesmente manteve a dignidade intacta, como se aquele momento já estivesse sendo registrado em sua memória para futura referência.
Do fundo da cabine, discretamente, um executivo de meia-idade sacou seu smartphone. Com movimentos sutis, começou a capturar toda a cena. O dispositivo registrou o dedo acusador de Pedro, a postura defensiva de Lúcia e, principalmente, a calma desconcertante de Ana diante da humilhação pública. A senhora precisa desembarcar agora, anunciou Pedro, fazendo um gesto para 2 comissários que aguardavam instruções. Seu comportamento está perturbando este voo. Ninguém na primeira classe ousou contestar. Os passageiros, em sua maioria executivos habituados a privilégios, desviaram o olhar, fingindo interesse repentino nas nuvens através das janelas ou nas telas de seus dispositivos. 2 seguranças do aeroporto foram chamados à aeronave. Ana levantou-se com dignidade, recolheu sua pequena bolsa e caminhou pelo corredor escoltada. Em nenhum momento revelou sua verdadeira identidade ou posição. Não havia necessidade. O tempo seria seu aliado. Enquanto era conduzida para fora, seus olhos cruzaram brevemente com os de Lúcia. Naquele olhar silencioso havia uma promessa não verbalizada. O vídeo já circulava de celular em celular entre os passageiros chocados, e logo estaria nas redes sociais, iniciando uma tempestade que ninguém na Aura Airlines poderia imaginar. Assim que pisou novamente no saguão do aeroporto, Ana Costa manteve a compostura, apesar da humilhação pública. Com passos firmes, ela se dirigiu a uma área reservada e fez uma ligação. Sua voz, antes contida no avião, agora carregava uma autoridade inconfundível. Com poucas palavras, Ana ativou o protocolo Helios, um mecanismo contratual que pouquíssimas pessoas sabiam existir, capaz de congelar instantaneamente o poder decisório dos executivos da Aura Airlines. A notícia atravessou oceanos em minutos. Na sede da companhia em São Paulo, luzes se acenderam no andar executivo. O telefone de Daniel Souza tocou insistentemente às 3 da madrugada. O CEO, arrancado de seu sono, mal conseguiu processar a gravidade da situação, enquanto vestia um terno às pressas. Sua expressão de descrença se intensificou quando assistiu ao vídeo que já circulava em grupos internos da empresa. "Isso é real? O Pedro realmente agrediu uma passageira?" perguntou ao assessor que o aguardava na sala de crise, onde outros diretores chegavam com olhares preocupados e cabelos desalinhados. Enquanto a alta cúpula tentava entender o que acontecia, nas redes sociais a tempestade já estava formada. O vídeo, gravado discretamente por um passageiro da primeira classe, mostrava com clareza o momento em que o comandante perdia o controle. A hashtag Aura Airlines Violence já ocupava os trending topics em dezenas de países, compartilhada por celebridades e figuras públicas indignadas. "Estamos tentando identificar a passageira", informou uma executiva de relações públicas visivelmente nervosa. "Mas o mais urgente é que jornais de todo o mundo estão solicitando posicionamento. O Washington Post acabou de ligar e a CNN Internacional está preparando uma matéria para o Jornal da Manhã." Daniel passou a mão pelos cabelos grisalhos, tentando formular uma estratégia. "Onde está o Pedro? Precisamos da versão dele imediatamente." "Ainda está no voo, senhor. Pousa em Londres em 2 horas." O que nenhum deles sabia era que Ana, a mulher agredida, observava tudo à distância. Através de seu smartphone, ela acompanhava em tempo real as mensagens desesperadas trocadas entre os diretores no grupo executivo. Acesso que o protocolo Helios lhe garantia automaticamente. A investidora sorriu discretamente ao ver a confusão instaurada. Não era vingança o que buscava, mas transformação. Enquanto as notificações não paravam de chegar, ela enviou uma mensagem para Rafael Silva, seu advogado de confiança. "Está começando. Prepare os documentos que discutimos." No horizonte, o sol começava a nascer, enquanto na Aura Airlines, a longa noite de crise estava apenas começando. Em menos de 12 horas, o vídeo da agressão havia se espalhado por todas as redes sociais. Canais de notícias transmitiam em loop a cena do comandante Pedro Martins desferindo um tapa em Ana Costa. Jornalistas acampavam na porta da sede da Aura Airlines em São Paulo, enquanto especialistas em aviação debatiam o caso em programas ao vivo.
É inadmissível que uma empresa desse porte permita tal comportamento, declarou um passageiro que testemunhou o incidente. Outros viajantes do mesmo voo concediam entrevistas, descrevendo o choque e a tensão que tomaram conta da cabine após a agressão. O nome de Ana começava a circular com força, embora ninguém soubesse quem realmente era aquela mulher de aparência modesta que havia enfrentado tamanha humilhação. Na privacidade de seu apartamento, Lúcia Oliveira não conseguia dormir. A comissária revirava na cama, atormentada pela lembrança do som do tapa e pelo olhar gélido de Ana. Seu telefone não parava de receber mensagens de colegas de trabalho, todos querendo saber detalhes. Devo arriscar minha carreira? Perguntava-se enquanto observava fotos de sua família. 15 anos de dedicação à companhia poderiam desaparecer com uma única denúncia, mas o peso na consciência parecia ainda mais insuportável. Enquanto isso, em um escritório no centro de São Paulo, Ana Costa reunia-se com Rafael Silva. O advogado, homem de confiança há mais de uma década, ouvia atentamente as instruções de sua cliente. Quero uma denúncia anônima, Rafael. Formal e detalhada, explicou Ana, mantendo o mesmo tom controlado que demonstrara durante o incidente. A Agência Nacional de Aviação Civil precisa investigar não apenas este caso, mas todo o histórico de comportamento da tripulação. O profissional tomava notas meticulosamente. Entendo sua posição, mas tem certeza que não quer usar seu nome e influência para acelerar o processo? Ana negou com a cabeça. Não se trata de mim ou de vingança pessoal. Isso é sobre todas as pessoas que já foram humilhadas e silenciadas por figuras de autoridade. Ela pausou, olhando pela janela para o horizonte de São Paulo. O protocolo Hélios já está em andamento. Deixa que o sistema funcione como deveria. Rafael assentiu, compreendendo a estratégia maior por trás daquela aparente contenção. Ana não estava apenas reagindo a uma agressão, estava orquestrando uma transformação completa, usando as próprias regras do sistema contra aqueles que abusavam do poder. Do outro lado da cidade, o celular de Lúcia Oliveira vibrou com uma mensagem anônima. Sua coragem não passará despercebida. Faça o que é certo. A comissária sentiu um arrepio percorrer sua espinha, sem imaginar que aquelas palavras vinham da própria mulher que tentara defender. Em seu escritório na sede da Aura Airlines, em São Paulo, Daniel Souza passava as mãos pelo cabelo pela 10ª vez naquela manhã. O vídeo do tapa já tinha mais de 2 milhões de visualizações, e as ações da companhia despencavam a cada hora. Seu smartphone não parava de vibrar com notificações de crise. Precisamos resolver isso agora, ordenou ao departamento jurídico. Encontrem essa mulher e ofereçam o que for necessário para acabar com esse pesadelo. Após uma busca frenética, localizaram Ana Costa em um hotel próximo ao aeroporto. Daniel enviou seu assessor mais habilidoso com uma proposta tentadora: passagens vitalícias em primeira classe para qualquer destino, hospedagem em hotéis 5 estrelas e uma quantia em reais equivalente a 5 milhões de dólares. Tudo isso em troca de um acordo de confidencialidade e uma declaração pública minimizando o incidente. Ana ouviu a proposta com um leve sorriso nos lábios. Sem demonstrar emoção, ela recusou com uma única frase: dinheiro não compra dignidade. O assessor saiu desconcertado, sem entender por que alguém recusaria tal fortuna. Enquanto isso, o Sindicato dos Pilotos se mobilizava. Marcos Pereira, presidente da entidade e amigo pessoal de Pedro Martins, convocou uma coletiva de imprensa. Estamos diante de uma perseguição injusta a um profissional com 30 anos de carreira impecável, declarou, anunciando uma possível paralisação em solidariedade ao comandante. A ameaça de greve fez Daniel entrar em pânico. Uma paralisação agora seria catastrófica para a já abalada reputação da empresa. Ele tentou negociar diretamente com o sindicato, oferecendo garantias de que Pedro seria tratado com justiça interna. No entanto, a situação mudou drasticamente quando um segundo vídeo surgiu nas redes sociais. Este, gravado de outro ângulo, mostrava com clareza o rosto de Pedro distorcido pela raiva e suas palavras discriminatórias antes da agressão. A gravação, feita por um executivo sentado 2 fileiras atrás,
revelava detalhes que o primeiro vídeo não capturou. O apoio ao sindicato desmoronou rapidamente. Pilotos mais jovens começaram a se manifestar contra a postura da entidade. "Não podemos defender o indefensável", escreveu uma comandante em um grupo interno de mensagens que logo vazou para a imprensa. Em menos de 24 horas, Marcos recuou da ameaça de greve. "Estamos reavaliando nossa posição à luz de novas informações", declarou em nota apressada. Daniel, observando o caos se instalar, não imaginava que Ana Costa observava cada movimento seu com a frieza calculada, de quem conhece o tabuleiro muito melhor que seus oponentes. Para ela, aquilo era apenas o começo. A petição online Justiça na Aura Airlines ganhou força surpreendente. Iniciada por Carlos Mendes, um advogado que testemunhou o incidente no voo 715, o documento exigia muito mais que a simples demissão de Pedro Martins. Os passageiros queriam uma reestruturação completa dos protocolos de atendimento, treinamento antirracismo para todos os funcionários e compensação para a vítima. Em apenas 48 horas, o número de assinaturas ultrapassou 100 mil. A hashtag Aura Airlines Vergonha dominava as redes sociais no Brasil e começava a ganhar tração internacional. Celebridades compartilhavam o vídeo, acrescentando suas próprias experiências negativas com a companhia. Um senador paulista chegou a propor uma audiência pública para discutir casos de discriminação no setor aéreo. Daniel Souza observava, impotente, enquanto o valor das ações da empresa despencava na Bolsa de Valores de São Paulo. Cada nova manifestação pública representava milhões de reais em prejuízo. Nas reuniões de emergência, executivos apontavam dedos, buscando culpados, enquanto ignoravam a raiz do problema. Enquanto isso, nos bastidores da empresa, Lúcia Oliveira enfrentava seu próprio dilema moral. A comissária de bordo, inspirada pela dignidade silenciosa de Ana Costa durante o incidente, decidiu que não podia mais se calar. Com discrição, começou a contatar antigos colegas e subordinados do comandante. "Ele já fez isso antes, não foi?" perguntava ela em conversas reservadas na sala de descanso da tripulação. As respostas vinham primeiro em olhares baixos, depois em confissões sussurradas. Uma comissária revelou ter sido humilhada verbalmente durante 3 horas em um voo para Lisboa. Um copiloto admitiu ter testemunhado Pedro intimidando funcionários do aeroporto em Nova York. Lúcia documentava tudo em seu dispositivo pessoal, criando um arquivo detalhado de abusos que remontavam a mais de uma década. "Se não fizermos algo agora, nada vai mudar de verdade", explicou ela para uma colega hesitante. O ambiente interno da Aura Airlines, antes marcado por lealdades inquestionáveis e silêncios cúmplices, começava a rachar. Funcionários mais jovens apoiavam abertamente a petição, enquanto veteranos se dividiam entre defender o sistema que conheciam ou admitir que mudanças eram necessárias. Rafael Silva, acompanhando o movimento crescente, informou Ana sobre o impacto que sua resistência silenciosa estava causando. "Você não está mais sozinha nessa luta", disse o advogado, mostrando as mensagens de apoio que chegavam de todos os cantos do país. Ana apenas assentiu, sabendo que o momento de revelar sua verdadeira identidade se aproximava rapidamente. A sala de reuniões no 40º andar da sede da Aura Airlines em São Paulo fervilhava com sussurros nervosos. O ar-condicionado não conseguia dissipar o calor da tensão que dominava o ambiente. Executivos de terno ajustavam gravatas, consultavam relógios e trocavam olhares apreensivos. Daniel Souza, sentado à cabeceira da mesa oval de mogno, tamborilava os dedos enquanto consultava repetidamente seu dispositivo. "Ela tá atrasada", murmurou para Rafael Silva, que acabara de entrar na sala com uma pasta de documentos. O advogado apenas assentiu discretamente, mantendo a expressão neutra que tanto irritava o CEO. Ninguém sabia exatamente quem era a misteriosa acionista que havia convocado aquela reunião extraordinária. Alguns especulavam tratar-se de um fundo de investimentos estrangeiro. Outros apostavam em alguma herdeira europeia. O protocolo Hélios, ativado horas antes, havia paralisado todas as decisões executivas da companhia,
algo sem precedentes nos 20 anos de história da Aura Airlines. Quando a porta finalmente se abriu, muitos esperavam uma comitiva de executivos ou advogados. Em vez disso, entrou apenas uma mulher negra de blazer simples e postura impecável. Os diretores entreolharam-se confusos, alguns presumindo que fosse uma assistente anunciando a verdadeira investidora. "Boa tarde", ela disse com voz serena, porém firme. "Agradeço a presença de todos." Um dos vice-presidentes inclinou-se para Daniel e sussurrou: "Quem é ela? Onde está a investidora?" Ana Costa caminhou calmamente até a cadeira vazia na outra extremidade da mesa, diretamente oposta ao CEO. Colocou uma pequena pasta sobre a superfície polida e olhou cada rosto presente antes de falar. "Acredito que muitos não me reconhecem sem o contexto de uma poltrona de primeira classe e a marca de uma agressão no rosto", disse ela, provocando um silêncio sepulcral. "Meu nome é Ana Costa. Sou a principal investidora e dona silenciosa da Aura Airlines, e exijo mudanças imediatas." O impacto foi instantâneo. Daniel empalideceu visivelmente, enquanto outros executivos pareciam ter sido atingidos por um raio. A mulher que todos imaginavam ser apenas mais uma passageira humilhada era, na verdade, quem controlava 52% das ações da companhia. "Impossível", balbuciou um dos diretores. Rafael Silva distribuiu documentos comprovando a identidade e posição acionária de Ana. "Como podem ver, a senhora Costa manteve seu investimento através de holdings discretas por 7 anos, respeitando o acordo de anonimato que todos os presentes assinaram." Ana abriu sua pasta e retirou uma única folha de papel. "Senhores, o que aconteceu naquele voo não foi um incidente isolado, mas o reflexo de uma cultura que toleramos por tempo demais. Hoje, isso muda. O silêncio na sala era absoluto. O poder havia mudado de mãos. E todos sabiam disso." A sala de reuniões da sede da Aura Airlines em São Paulo estava imersa em tensão quando Pedro Martins entrou. O comandante, com seu uniforme impecável e postura rígida, ainda mantinha o ar de superioridade que o caracterizava após 25 anos de carreira. Seus olhos percorreram os rostos sérios dos executivos sentados à grande mesa oval. Mas foi quando seu olhar encontrou Ana Costa que algo mudou em sua expressão. Pedro engoliu em seco, ainda não compreendendo completamente a situação. A mesma mulher que ele havia humilhado publicamente agora estava sentada na cabeceira da mesa, no lugar tradicionalmente ocupado pelo CEO. "Comandante Martins, agradeço sua presença", disse Ana com voz firme, sem demonstrar emoção. "Acredito que o senhor já esteja ciente da gravidade da situação." Daniel Souza, visivelmente desconfortável, mantinha-se em silêncio numa posição secundária. O poder havia mudado de mãos, e todos na sala sabiam disso. "Com todo respeito, senhora Costa, houve um mal-entendido no voo", tentou argumentar o piloto, sua arrogância começando a ceder lugar ao nervosismo. "Procedimentos de segurança precisam ser seguidos e..." Ana o interrompeu levantando suavemente a mão. "Não estamos aqui para discutir sua versão dos fatos, comandante. O vídeo foi bastante claro." Ela então fez um sinal para Rafael Silva, que distribuiu pastas aos presentes. O advogado movimentava-se com precisão calculada, consciente do momento histórico que aquela reunião representava. "Este dossiê contém 17 relatos documentados de condutas similares nos últimos 5 anos, explicou Ana, folheando sua própria cópia. 3 processos internos arquivados sem justificativa. 5 reclamações formais de passageiros e 9 denúncias de funcionários que foram sistematicamente ignoradas." Pedro empalideceu ao perceber que não se tratava apenas do incidente recente. Anos de comportamento abusivo protegido pela hierarquia corporativa estavam agora expostos diante do conselho. "Não busco vingança pessoal", continuou Ana, olhando diretamente nos olhos do comandante. "O que busco é justiça institucional e mudança estrutural." E tempo em que poder significava impunidade acabou na Aura Airlines. O piloto, agora visivelmente abalado, tentou uma última defesa. "Tem uma carreira impecável. Não podem simplesmente..." "Podemos e devemos", interrompeu Ana,
fechando sua pasta com um movimento suave mas definitivo. A partir de hoje, nenhum título, cargo ou tempo de casa servirá como escudo para comportamentos que ferem a dignidade humana. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pedro Martins finalmente compreendeu que aquela mulher que ele julgou insignificante não apenas detinha o controle acionário da companhia, mas também tinha o poder e a determinação para transformá-la completamente. Após uma noite de intensas negociações, a Aura Airlines emitiu um comunicado oficial que ninguém jamais esperaria. Daniel Souza, com olheiras profundas e visivelmente abatido, leu pessoalmente o texto diante das câmeras dos principais canais de televisão do Brasil. Não era o típico pedido de desculpas corporativo, cheio de eufemismos e linguagem vaga. O documento, assinado por todos os diretores da companhia, assumia com clareza brutal a agressão cometida contra Ana Costa. Reconhecemos o ato de violência perpetrado por nosso funcionário como inaceitável e indefensável, dizia o texto. Não há justificativa para tal comportamento, e assumimos integralmente a responsabilidade institucional pelo ocorrido. A transmissão ao vivo mostrava os rostos tensos dos executivos alinhados atrás do CEO. Alguns pareciam genuinamente arrependidos, outros claramente constrangidos por estarem ali. O comunicado seguia detalhando como a empresa havia falhado não apenas naquele momento específico, mas sistematicamente ao longo dos anos, permitindo que uma cultura de impunidade e hierarquia tóxica se estabelecesse. Enquanto o pedido de desculpas reverberava nas redes sociais, Ana preparava seu próximo movimento. Na manhã seguinte, convocou uma coletiva de imprensa no saguão principal da sede da empresa em São Paulo. Com Rafael Silva ao seu lado oferecendo apoio discreto, ela anunciou a criação do Comitê Independente de Inclusão e Conduta da Aura Airlines. Este comitê terá autonomia total e poder de veto sobre decisões executivas que violem nossos novos princípios, declarou a acionista com voz firme. Não será mais um departamento decorativo ou uma iniciativa de marketing. Terá orçamento próprio e responderá diretamente ao conselho. A jovem investidora explicou que o comitê seria composto majoritariamente por funcionários de diferentes níveis hierárquicos, especialistas externos em direitos humanos e representantes dos passageiros. Pela primeira vez na história da aviação brasileira, uma grande companhia aérea abria mão de parte significativa de seu poder decisório em nome da equidade e do respeito. Nos bastidores, alguns diretores tentaram articular resistência, argumentando que tal estrutura comprometeria a agilidade operacional da empresa. Mas Ana foi inflexível. Com o controle acionário em suas mãos e o apoio público crescente, ninguém ousou desafiá-la abertamente. Hoje rompemos com décadas de práticas ultrapassadas, concluiu ela, olhando diretamente para as câmeras. E este é apenas o começo da transformação que a Aura Airlines e todo o setor precisam. A sala de reuniões da sede da Aura Airlines em São Paulo estava silenciosa quando Ana Costa anunciou sua decisão. Ninguém esperava que a nova liderança do Comitê de Inclusão e Conduta seria entregue a uma simples comissária de bordo. Lúcia Oliveira, a mulher que havia tentado intervir durante o incidente no voo 715, foi chamada ao centro da sala. Esta é a pessoa que demonstrou coragem quando todos se calaram, declarou Ana, mantendo o olhar firme sobre os executivos desconfortáveis. Ela arriscou seu emprego para defender o que era certo, sem saber quem eu era. Lúcia entrou na sala com passos hesitantes, ainda usando seu uniforme de comissária. Seus olhos revelavam uma mistura de surpresa e determinação quando Ana lhe estendeu a mão e anunciou sua promoção imediata. A comissária receberia não apenas um cargo de liderança, mas autonomia completa para reformular os protocolos de treinamento de toda a equipe da companhia aérea. Vocês conhecem a realidade dos voos, as necessidades dos passageiros e os problemas que enfrentamos diariamente, explicou Lúcia em sua primeira reunião com a equipe de cabine. Agora teremos voz para transformar essas experiências em mudanças concretas. O novo comitê começou a trabalhar imediatamente.
Nas primeiras semanas, Lúcia organizou grupos de discussão com funcionários de todos os setores da empresa. Comissários, pilotos, equipe de solo e até mesmo o pessoal da manutenção foram convidados a compartilhar suas experiências e sugestões. Daniel Souza, o CEO, observava de longe, ainda desconfortável com a nova dinâmica de poder. Para ele, era difícil aceitar que uma funcionária que antes servia café agora tinha autoridade para implementar mudanças estruturais na companhia. Não estamos apenas criando regras, explicou Lúcia durante uma apresentação para a diretoria. Estamos mudando a cultura da Aura Airlines. O primeiro protocolo, desenvolvido por sua equipe, focava no tratamento igualitário a todos os passageiros, independente da classe em que viajavam. O segundo abordava procedimentos claros para denúncias de abuso e assédio, com proteção garantida aos denunciantes. Para os funcionários que há anos sofriam com a hierarquia rígida e o medo de retaliações, a promoção de Lúcia representava uma mudança radical. Alguém que conhecia suas dificuldades agora tinha poder para fazer algo a respeito. Isso não é sobre vingança ou punição, Lúcia repetia em cada treinamento. É sobre construir uma empresa onde todos possam trabalhar com dignidade e respeito. Ana observava o trabalho da comissária com satisfação silenciosa. A transformação começava a tomar forma, não através de grandes discursos corporativos, mas por meio de mudanças práticas implementadas por quem realmente entendia os problemas. A transmissão ao vivo foi anunciada com apenas 2 horas de antecedência. Funcionários de todos os escritórios da Aura Airlines interromperam suas atividades para assistir ao pronunciamento que prometia mudanças estruturais. Na sede em São Paulo, o clima era de apreensão. Daniel Souza entrou no estúdio improvisado com o semblante carregado, ajustando a gravata repetidamente. Ao seu lado, Ana Costa caminhava com uma tranquilidade desconcertante. O CEO mal conseguia disfarçar o desconforto enquanto as câmeras começavam a transmitir para milhares de colaboradores. Boa tarde a todos, iniciou Ana com voz firme. Como já sabem, sou a principal investidora desta companhia. O que talvez não saibam é que a partir de hoje, nossa estrutura de poder mudará radicalmente. A acionista então projetou gráficos e documentos que evidenciavam anos de má gestão e casos de assédio encobertos pela diretoria. Daniel encolheu-se visivelmente na cadeira, enquanto ela detalhava cada falha administrativa com precisão cirúrgica. Senhor Souza, Ana virou-se diretamente para o executivo. Suas opções são simples. Colaborar integralmente com as reformas que implementarei, aceitando uma posição meramente representativa, ou enfrentar as consequências de eu liquidar minhas ações no mercado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O CEO, conhecido por sua postura implacável em negociações, parecia subitamente pequeno diante da objetividade de Ana. A senhora não pode simplesmente... Ele começou, mas foi interrompido. Posso e vou, respondeu ela. Os documentos já estão preparados. Meu advogado, Rafael Silva, está nesse momento com os papéis que formalizam ambos os cenários. Os olhos de Daniel percorreram nervosamente o estúdio, buscando alguma saída. Não havia nenhuma. A pressão das redes sociais, a cobertura implacável da imprensa e agora esse ultimato público não deixavam alternativas. Colaborarei com as mudanças, murmurou finalmente derrotado. Nos dias seguintes, a nova liderança implementou mudanças imediatas. Um novo código de conduta foi distribuído, canais de denúncia anônima foram estabelecidos e as primeiras demissões de executivos envolvidos em abusos foram anunciadas. A meritocracia real, não a de discurso, tornou-se o pilar da nova gestão. Funcionários antes invisíveis receberam reconhecimento, enquanto aqueles que prosperavam pelo favoritismo viram seus privilégios desaparecerem. Daniel, agora uma figura decorativa nas reuniões, observava impotente, enquanto Ana transformava a cultura tóxica que ele ajudara a construir. A empresa que ele pensava controlar nunca havia sido realmente sua, e agora todos sabiam disso. A reestruturação da Aura Airlines avançava a passos largos, mas Ana Costa enfrentava uma batalha silenciosa que poucos percebiam. Sentada em seu escritório na sede da companhia em São Paulo,
Ela observava a cidade através da janela panorâmica, dividida entre o conforto do anonimato que sempre prezou e a responsabilidade de liderar abertamente uma transformação. Nunca quis ser o rosto de nada, confessou para Rafael Silva enquanto revisavam os novos protocolos de conduta. O advogado, que a conhecia há anos, percebeu o peso que carregava nos ombros. Você sempre teve o poder de mudar as coisas, Ana. A diferença é que agora todos sabem disso, respondeu ele, ajustando os óculos enquanto organizava documentos sobre a mesa. A jovem executiva suspirou. Cada entrevista recusada, cada foto evitada era uma pequena vitória pessoal, mas também significava abrir mão de usar sua imagem para fortalecer a mensagem de mudança. Sua presença discreta nos corredores da empresa já causava comoção. Funcionários a observavam com admiração e curiosidade. Alguns até pediam selfies, algo que a deixava profundamente desconfortável. Recebi mais 3 pedidos de entrevistas hoje, comentou, mostrando as mensagens em seu smartphone. Querem saber como é ser uma bilionária que viaja em classe econômica e sofre discriminação. Rafael sorriu compreensivo. Eles querem transformar sua história em entretenimento. Mas você está transformando em mudança concreta. O dilema a consumia. Cada aparição pública significava expor-se a críticas, especulações sobre sua fortuna e até mesmo ataques racistas velados em comentários de internet. Por outro lado, seu silêncio poderia ser interpretado como fraqueza pelos que resistiam às mudanças na empresa. Ontem, uma menina de 16 anos me enviou uma carta, disse Ana, pegando um envelope da gaveta. Ela diz que quer ser como eu quando crescer. Não sei se estou pronta para ser exemplo de alguém. O advogado se aproximou, colocando a mão em seu ombro. Você não pediu para ser símbolo, mas agora é. A questão é como usar isso a favor da transformação que você sempre quis ver. Naquela noite sozinha em sua residência modesta, que surpreendia a todos que esperavam uma mansão digna de bilionária, Ana revisou o plano estratégico para os próximos meses. Cada decisão exigia um equilíbrio delicado entre exposição e recato, entre liderar publicamente e preservar sua essência. Talvez, pensou enquanto fechava o notebook, o verdadeiro poder esteja em escolher quando ser visível e quando trabalhar nas sombras. O telefone tocou. Era Rafael, com notícias sobre a repercussão das primeiras mudanças. A jornada apenas começava. E Ana sabia que cada passo seria um teste não apenas para a empresa, mas para sua própria capacidade de transformar vulnerabilidade em força. A entrada do condomínio de luxo em São Paulo, onde Ana Costa residia, havia se transformado em um acampamento improvisado de jornalistas. Vans de emissoras nacionais e internacionais estacionavam nas proximidades, enquanto repórteres se revezavam em turnos, esperando qualquer migalha de informação sobre a misteriosa bilionária que havia permanecido nas sombras por tanto tempo. Dona Ana, apenas uma declaração sobre como adquiriu o controle da Aura Airlines, gritou um jornalista quando seu automóvel de vidros escuros cruzou rapidamente os portões. A investidora ignorou os flashes, mantendo a mesma descrição que a caracterizava desde sempre. Em seu apartamento, ela observava pela janela o frenesi que sua revelação havia causado. Rafael Silva chegou no início da tarde, passando com dificuldade pela multidão de repórteres. O advogado trazia pastas com recortes de jornais e impressões de sites. Estão especulando sobre tudo, comentou ele, espalhando os materiais sobre a mesa. Sua fortuna, como adquiriu as ações, até inventando romances secretos com executivos do setor. Ana sorriu discretamente. Deixe que especulem. O importante é o trabalho que estamos fazendo. Enquanto a imprensa tradicional tentava desvendar seu passado, nas redes sociais acontecia algo diferente. Hashtags como Somos Todos Ana e Respeito nos ares se multiplicavam. Milhares de pessoas compartilhavam suas próprias experiências de discriminação em ambientes corporativos, aeroportos e voos. Olhe isso, mostrou Rafael, exibindo em seu dispositivo móvel uma thread
com mais de 50 mil compartilhamentos. São histórias de pessoas que passaram por situações semelhantes. Você se tornou um símbolo. A empresária observou as mensagens com atenção. Mulheres negras, principalmente, relatavam humilhações sofridas em espaços de poder. Cada depoimento reforçava sua convicção de que o silêncio não era mais uma opção. Nunca imaginei que minha história pessoal pudesse ressoar dessa forma, confessou ela ao advogado. Mas não quero ser um rosto, quero ser mudança. Naquela noite, Ana recebeu uma ligação de Lúcia Oliveira. A comissária, agora líder do Comitê de Inclusão, relatou que funcionários de todas as filiais da companhia estavam enviando sugestões para o novo Código de Conduta. As pessoas estão falando, Ana. Finalmente estão falando, disse Lúcia, emocionada. Ao desligar o telefone, a executiva sentiu o peso da exposição, mas também a força do movimento que havia desencadeado. Por anos, cultivara o anonimato como proteção. Agora, sua identidade revelada tornava-se catalisadora de uma transformação que transcendia a Aura Airlines. Ela fechou as cortinas, bloqueando a visão dos repórteres que ainda aguardavam lá fora. Sua privacidade estava comprometida, mas sua missão apenas começava. Os corredores da Aura Airlines respiravam um ar diferente. Entre os funcionários, conversas em tom baixo misturavam incerteza e otimismo. Muitos, que há anos testemunhavam injustiças sendo varridas para debaixo do tapete corporativo, agora observavam com cautela as mudanças que Ana Costa implementava. Na cafeteria da sede em São Paulo, grupos antes segregados por hierarquia agora compartilhavam mesas. Um piloto veterano comentou com um novato: "Em 20 anos aqui, nunca vi executivos pedindo nossa opinião sobre procedimentos de segurança." As reuniões semanais, antes restritas à alta gerência, tornaram-se fóruns abertos, onde comissários, pilotos e equipe de solo podiam expressar preocupações sem medo de retaliação. Daniel Souza, agora em posição meramente simbólica, observava calado enquanto vozes anti-silenciadas ganhavam espaço. Lúcia Oliveira emergiu como o rosto desta transformação. A comissária, que antes tremia ao confrontar o comandante Pedro, agora conduzia treinamentos para todos os níveis hierárquicos. Seu programa Respeito em Altitude tornava-se referência não apenas dentro da empresa, mas em todo o setor aeronáutico brasileiro. "Não estamos apenas mudando regras", explicava ela durante uma sessão com supervisores de escala. "Estamos reconstruindo uma cultura. O respeito não é opcional ou situacional. É nossa base operacional." Os resultados apareciam em detalhes sutis. Pilotos que agradeciam a equipe de solo após cada voo. Gerentes que aprendiam os nomes de todos os subordinados. Comissários que se sentiam seguros para reportar comportamentos inadequados de passageiros, mesmo os da primeira classe. Um funcionário da manutenção, após 15 anos na empresa, chorou ao ter sua sugestão de otimização de combustível não apenas ouvida, mas implementada e creditada a ele em comunicado oficial. Na sala de descanso dos tripulantes, um mural improvisado exibia fotos de equipes celebrando pequenas vitórias. Abaixo, uma frase simples: "Voamos juntos, crescemos juntos." Rafael Silva, observando as mudanças durante uma visita à sede, comentou com Ana: "Você está construindo algo extraordinário aqui." Ela respondeu com simplicidade: "Estou apenas corrigindo o que nunca deveria ter sido tolerado." Marta Santos, do Departamento de Recursos Humanos, notou uma queda de 60% nas solicitações de transferência interna e pedidos de demissão. "As pessoas querem ficar", relatou em reunião. "Sentem que finalmente podem crescer por mérito, não por conexões." Para muitos funcionários, a verdadeira revolução não estava nos novos procedimentos ou nas políticas de tolerância zero contra assédio. Estava na sensação, inédita para a maioria, de pertencimento, de dignidade, de trabalhar em um ambiente onde seu valor como profissional não dependia de sua capacidade de tolerar abusos.
A Aura Airlines, antes conhecida por suas cabines luxuosas, começava a ser reconhecida por algo muito mais valioso: sua humanidade. O Comitê Independente de Inclusão e Conduta, liderado por Lúcia Oliveira, transformou-se rapidamente em um canal seguro para denúncias. Nas primeiras semanas, dezenas de relatos semelhantes ao de Ana Costa começaram a emergir, revelando um padrão sistemático de abusos que havia sido normalizado dentro da Aura Airlines por anos. Funcionários de diferentes setores compartilharam experiências de humilhações, assédios e intimidações que permaneceram silenciadas por medo de retaliação. Ana não hesitou. Com a mesma firmeza que havia demonstrado desde o incidente, determinou a suspensão imediata de todos os funcionários envolvidos em práticas abusivas, independentemente de cargo ou tempo de serviço. Paralelamente, estabeleceu um programa de reconhecimento para aqueles que tiveram a coragem de denunciar, oferecendo não apenas proteção, mas também oportunidades de crescimento profissional. Foi nesse contexto que Marta Santos, funcionária discreta do Departamento de Recursos Humanos há mais de 8 anos, solicitou uma reunião privada com Ana. Quando as duas se encontraram na sala do conselho em São Paulo, Marta trazia consigo uma pasta com documentos que fez a investidora prender a respiração. Estes são registros de reclamações contra Pedro Martins que foram sistematicamente arquivadas nos últimos 5 anos, explicou a profissional de RH, abrindo a pasta sobre a mesa. 3 comissárias relataram comportamento agressivo, 2 copilotos denunciaram intimidação e houve até mesmo uma passageira que registrou queixa formal por tratamento humilhante. Os olhos de Ana percorreram cada página com crescente indignação. Todos os casos haviam sido deliberadamente ignorados pela antiga gestão, com Daniel Souza assinando pessoalmente o arquivamento de várias denúncias. "Por que você guardou isso, Marta?" perguntou Ana, sua voz calma contrastando com a gravidade dos documentos. "Porque sempre acreditei que um dia alguém faria a diferença", respondeu ela, com os olhos marejados. "Eu mantive cópias escondidas, esperando o momento certo. Esse material acelerou drasticamente o processo contra Pedro. O comandante, que ainda tentava mobilizar apoio entre seus colegas, viu-se completamente isolado quando as evidências vieram a público. A Agência Nacional de Aviação Civil intensificou as investigações e o processo de cassação de sua licença ganhou força incontestável. Para os funcionários da Aura Airlines, a mensagem era clara: a era da impunidade havia acabado. A confiança no novo modelo de gestão se consolidava a cada medida concreta. Nos corredores e salas de descanso, o nome de Ana Costa era mencionado com crescente respeito, não como uma chefe temida, mas como alguém que finalmente trouxera justiça para um ambiente que há muito precisava de transformação. 6 meses se passaram e a transformação na Aura Airlines era visível em cada detalhe. Os corredores da sede em São Paulo, antes silenciosos e tensos, agora pulsavam com uma energia diferente. Ana Costa havia conseguido o que muitos julgavam impossível: transformar um escândalo em oportunidade de mudança profunda. A revista Aviação Global dedicou sua capa à companhia, destacando como um incidente que poderia ter destruído a reputação da empresa acabou por transformá-la em referência mundial. Executivos de outras companhias aéreas começaram a visitar a sede brasileira para entender o novo modelo de gestão implementado pela investidora. "Não inventamos nada novo", explicava Ana durante uma videoconferência com diretores de uma empresa canadense. "Apenas colocamos as pessoas certas no centro das decisões." Sua abordagem, que parecia simples na teoria, exigiu coragem para ser implementada. Desmantelar hierarquias rígidas, criar canais diretos de comunicação entre base e topo, e, principalmente, valorizar quem antes era invisível. Lúcia Oliveira, agora diretora do programa de treinamento, conduzia workshops que se tornaram obrigatórios para todos os níveis hierárquicos. "Quando um passageiro entra em nosso avião, ele não vê apenas um assento. Ele confia sua vida a nós", repetia a ex-comissária aos novos funcionários, que a ouviam com atenção genuína. O antigo sistema de avaliação, que privilegiava números,
e ignorava o fator humano, foi completamente reformulado. Agora, a maneira como cada profissional tratava colegas e passageiros tinha peso igual à sua eficiência técnica. As reuniões trimestrais passaram a incluir representantes de todos os setores, do piloto ao pessoal da limpeza. Rafael Silva, observando as mudanças de perto, comentou certa vez com Ana: "Você transformou um tapa em revolução." Ela apenas sorriu, sabendo que cada pequena vitória havia custado noites sem sono e enfrentamentos diários. A cultura de respeito se espalhou como ondas. Funcionários que antes temiam reportar problemas agora se sentiam seguros para falar. O índice de satisfação dos passageiros saltou para níveis recordes e a rotatividade de pessoal caiu drasticamente. Outras empresas do setor, vendo os resultados, começaram a implementar versões de protocolos criados pela Aura. O modelo Costa, como passou a ser conhecido no mercado, provava que ética e lucro podiam caminhar juntos. Para Ana, no entanto, o verdadeiro sucesso estava nos olhares, nos sorrisos genuínos dos funcionários que agora caminhavam de cabeça erguida pelos corredores da empresa, na dignidade restaurada que nenhum balanço financeiro conseguiria medir. Apesar das mudanças positivas na Aura Airlines, Ana Costa enfrentava uma resistência silenciosa. 3 diretores antigos, liderados por Marcos Albuquerque, diretor financeiro, articulavam nos bastidores para minar sua autoridade. Reuniões fechadas, questionavam decisões, atrasavam implementações e espalhavam rumores sobre a inexperiência da nova líder. Ana percebia cada movimento. Quando Marcos tentou bloquear o orçamento para o novo programa de treinamento de Lúcia Oliveira, alegando restrições financeiras, ela chegou à reunião com um relatório detalhado demonstrando como o investimento em cultura organizacional havia reduzido processos trabalhistas em outras companhias. Os números eram irrefutáveis. Em outra ocasião, descobriu que informações confidenciais sobre reestruturação vazavam estrategicamente para causar pânico entre funcionários. Ana não confrontou os responsáveis diretamente. Em vez disso, implementou um sistema de comunicação transparente, onde todas as mudanças eram anunciadas simultaneamente a todos os níveis hierárquicos, eliminando o poder do rumor. "Não subestime quem aprendeu a sobreviver sendo invisível", comentou ela para Rafael Silva enquanto analisavam as próximas estratégias em S. O advogado admirava como ela transformava cada obstáculo em oportunidade para fortalecer a nova cultura. O sindicato dos pilotos, que inicialmente defendera Pedro Martins com veemência, começou a recuar. Quando documentos internos revelaram que o comandante havia sido protegido em 3 incidentes anteriores, a posição tornou-se insustentável. A liderança sindical, percebendo que a maré havia virado definitivamente, aceitou negociar os novos protocolos de conduta. Pedro, por sua vez, enfrentava consequências severas. A Agência Nacional de Aviação Civil cassou sua licença após investigação rigorosa. Além disso, o ex-comandante respondia a processo civil por danos morais, com evidências contundentes contra ele. Em uma tarde particularmente tensa, Ana recebeu Marta Santos, que trazia mais documentos comprometedores sobre a antiga gestão. Enquanto analisavam os papéis, a executiva refletiu sobre como cada peça do quebra-cabeça fortalecia não apenas sua posição, mas a transformação da empresa. "Eles ainda não entenderam que não estou aqui para vencer uma batalha pessoal", comentou Ana, observando a vista da cidade pela janela de seu escritório. "Estou aqui para mudar o jogo inteiro." A cada tentativa de sabotagem, ela respondia não com retaliação, mas com reformas estruturais que tornavam impossível a manutenção dos velhos hábitos. Era uma estratégia que desarmava os opositores e gradualmente convertia resistência em resignação, e em alguns casos até em colaboração. 6 meses depois, Ana Costa embarcou novamente em um voo da Aura Airlines, desta vez partindo de São Paulo com destino a Lisboa. Ela escolheu propositalmente o mesmo assento da primeira classe, o 1A, mas a experiência não poderia ser mais diferente. Enquanto se acomodava, notou os olhares discretos de reconhecimento, não de celebridade,
mas de respeito genuíno. A atmosfera na cabine havia se transformado completamente. Os comissários se movimentavam com uma confiança tranquila. Os passageiros interagiam com educação natural, e o protocolo de segurança foi apresentado com uma dignidade que antes parecia impossível. Ana observava cada detalhe, cada pequena mudança que simbolizava a revolução silenciosa que havia promovido. Quando o avião atingiu a altitude de cruzeiro, Lúcia Oliveira aproximou-se pessoalmente para servir as bebidas na primeira classe. A antiga comissária, agora chefe de cabine, carregava uma postura diferente, serena e segura. "Água com limão? Como a senhora prefere?" perguntou Lúcia, com um sorriso que carregava muito mais que simples cordialidade. Ana assentiu, recebendo o copo com um olhar cúmplice. Aquele simples gesto, lembrar sua preferência sem que ela precisasse pedir, simbolizava tudo o que haviam construído juntas. Não era subserviência, mas atenção genuína. "Como está o novo programa de treinamento?" perguntou Ana em voz baixa. "Transformador", respondeu a chefe de cabine. 90% da equipe já passou pelo módulo de respeito e diversidade. Os resultados são visíveis em todos os setores. Ana observou discretamente a cabine. Um passageiro idoso recebia atenção especial sem precisar implorar. Uma família com crianças era tratada com paciência. Pequenos gestos que antes eram exceção, agora formavam o padrão. O comandante do voo, um homem jovem que havia substituído Pedro, fez um anúncio claro e respeitoso sobre as condições meteorológicas. Sua voz não carregava a arrogância típica da antiga gestão, apenas competência e transparência. Durante a refeição, Ana notou como os funcionários se comunicavam entre si, com respeito mútuo e cooperação. Não havia mais o medo palpável que antes dominava as interações. Quando um pequeno contratempo surgiu com o sistema de entretenimento, a equipe resolveu o problema com eficiência e sem culpar uns aos outros. Ao terminar sua água com limão, Ana sorriu discretamente. O gesto simples, ser servida com dignidade no mesmo ambiente onde havia sido humilhada, simbolizava a transformação profunda da empresa. Mais importante, representava a mudança que ela mesma havia experimentado, de investidora silenciosa a agente de transformação. A Aura Airlines não era mais apenas uma companhia aérea em seu portfólio. Havia se tornado um símbolo de que instituições podiam, de fato, mudar quando lideradas com propósito e coragem. Ana Costa recostou-se na poltrona de primeira classe, observando as nuvens pela janela, enquanto o avião da Aura Airlines cruzava o Atlântico rumo a Lisboa. Seus dedos tamborilavam suavemente sobre o apoio de braço enquanto refletia sobre os últimos 6 meses. O preço da justiça havia sido alto. Seu anonimato cuidadosamente construído durante anos estava agora completamente perdido. Repórteres ainda acampavam ocasionalmente em frente à sua residência em São Paulo. Sua rotina de discrição e privacidade havia sido substituída por entrevistas cautelosas e aparições públicas inevitáveis. Aquela vida tranquila, longe dos holofotes que tanto prezava, agora parecia pertencer a outra pessoa, a uma Ana que não mais existia. "Mais água com limão, senhora Costa?" perguntou Lúcia Oliveira, aproximando-se com uma jarra. A investidora assentiu com um sorriso discreto. Nos olhos da chefe de cabine, reconheceu algo que tornava todos os sacrifícios justificáveis. Gratidão genuína. Não era apenas Lúcia. Nas últimas semanas, dezenas de funcionários haviam compartilhado histórias de como a nova cultura corporativa havia transformado suas vidas profissionais. "Obrigada, Lúcia", respondeu, observando como a comissária agora movia com uma confiança que não existia antes. "Como está o novo protocolo de treinamento?" "Revolucionário", a funcionária respondeu com entusiasmo contido. "Recebemos depoimentos de tripulantes que finalmente se sentem respeitados após anos de serviço." Ana bebericou a água, deixando o sabor cítrico despertar seus sentidos. Rafael Silva havia alertado sobre os custos pessoais dessa exposição.
Seu advogado previra corretamente que, ao assumir o protagonismo da mudança, ela se tornaria alvo de críticas, análises e especulações constantes. A paz havia sido o primeiro sacrifício. Olhando ao redor da cabine, percebeu passageiros sendo atendidos com dignidade e respeito. Alguns a reconheciam, lançando olhares discretos de admiração. Outros, completamente alheios à sua identidade, simplesmente desfrutavam de um serviço transformado. Um relatório enviado por Marta Santos na semana anterior mostrava números impressionantes. Denúncias de assédio reduzidas em 80%, satisfação dos funcionários em níveis recordes e uma queda significativa na rotatividade de pessoal. Cada estatística representava vidas reais impactadas positivamente. A empresária fechou os olhos por um momento. O cansaço era real, mas havia algo mais forte crescendo dentro dela. A certeza de que algumas batalhas precisam ser lutadas, mesmo quando o custo é alto. A dignidade restaurada de centenas de funcionários valia cada momento de exposição indesejada. A transformação, Ana sabia, estava apenas começando, e por mais que sentisse falta de seu anonimato, reconhecia que algumas luzes precisam brilhar para que as sombras sejam definitivamente afastadas. O avião tocou a pista do aeroporto de Lisboa com suavidade, uma aterrissagem perfeita que simbolizava o novo padrão de excelência da Aura Airlines. Quando Ana Costa se levantou de sua poltrona, percebeu os olhares discretos da tripulação. Não eram olhares de curiosidade invasiva ou adulação exagerada, mas de genuíno respeito. Lúcia Oliveira, agora chefe de cabine, aproximou-se com um sorriso contido. Bem-vinda a Lisboa, Sra. Costa. Foi uma honra tê-la conosco novamente. A formalidade nas palavras da comissária contrastava com a emoção sincera em seus olhos. Enquanto caminhava pelo corredor em direção à saída, alguns membros da tripulação começaram a aplaudir discretamente. O gesto espontâneo e contido tocou Ana profundamente. Ao passar pela porta da aeronave, a investidora refletiu sobre como sua vida havia mudado nos últimos meses. O anonimato que tanto prezava havia se transformado em uma plataforma de mudança. Seu smartphone vibrou. Era Rafael Silva enviando uma mensagem sobre os últimos desenvolvimentos no processo contra Pedro Martins. A justiça seguia seu curso, lenta, mas inexorável. No saguão do aeroporto, uma funcionária da companhia a aguardava com discrição. O automóvel está pronto, conforme solicitado, informou, conduzindo-a por um caminho menos movimentado. Ana agradeceu com um aceno, apreciando o profissionalismo sem estrelismos. Enquanto atravessava o terminal, Ana observou um grupo de comissários em treinamento. Entre eles, reconheceu rostos diversos, uma mudança visível na política de contratações que Marta Santos havia implementado no Departamento de Recursos Humanos. Pequenas vitórias que, somadas, construíam uma transformação profunda. Já no veículo que a levaria ao hotel, Ana permitiu-se um momento de reflexão. O preço da exposição havia sido alto, mas o impacto de suas ações reverberava muito além da Aura Airlines. Outras empresas começavam a revisar suas políticas internas, inspiradas pela coragem de uma mulher que se recusou a ser silenciada. A luta estava longe de terminar. Daniel Souza, mesmo reduzido a uma figura decorativa, ainda mantinha aliados na diretoria. O Sindicato dos Pilotos, embora oficialmente cooperativo, resistia a certas mudanças nos bastidores. Cada conquista exigia vigilância constante. Mas agora Ana não caminhava mais sozinha. Sua história havia se tornado símbolo para muitos que antes não tinham voz. De uma humilhação pública, nascera um movimento de transformação que ultrapassava fronteiras corporativas. Olhando pela janela para o céu de Lisboa, Ana sorriu. Para ela e todos aqueles que agora se inspiravam em sua jornada, o céu não era mais o limite. Era apenas o começo.